A fotografia tem sua música, no andamento suspenso das nuvens, nos gestos interrompidos no ar, como se a vida fosse dança. Na oscilação da linha do horizonte, qual maestro ordenaria a cidade acidentada? A música de um piano, ébano e marfim no papel das imagens. Assim também Cuiabá, sob um céu de lazer, as crianças captadas no ar, voo sobre o rio, é música. Na procissão de São Benedito, o coral de rostos e velas, o colar de contas e rezas, e chales e gestos de fé, é música, tem sua música. Eu observava, assim, eu como fotógrafo, observava que tinha livros de fotografia de várias cidades, acho que de quase todas as capitais do Brasil. E eu não conhecia um livro de fotografia de Cuiabá. E aí eu me propus a fazer esse livro aqui, né? Porque assim, as fotos que eu via, elas tinham uma abordagem muito mais comercial, uma coisa um pouco mais voltadas para o turismo. Então eu me propus a fazer esse trabalho sobre Cuiabá com uma ótica mais humana. Eu dividi em vários capítulos, alguns deles eu consegui levar adiante e outros eu acabei abandonando. O primeiro que me apareceu foi a relação da cidade com o rio. Então, poxa, a cidade nasceu a partir do rio. Então, o rio tem que ser comentado, é uma coisa assim que a gente vê a cidade se distanciando do rio cada vez mais. De uma forma que eu não acho positiva, assim, né? De dar as costas para o rio, né? O rio vai acabando assim virando um esgoto, um abandono, né? E eu queria fazer isso daí, né? Priorizar o rio, né? A partir do rio. Então assim que foi nascendo, né? Por exemplo, eu quis fotografar os bairros mais antigos de Cuiabá. Aí fui lá para o Porto. Aí fui na região do Porto, que assim como o rio é uma referência assim, histórica muito importante da cidade. E andando por lá, conversando com uma pessoa e com outra, me indicaram uma oficina, que era a oficina do Névio Lotufo, o saudoso, querido, seu Névio, né? Que era uma figura assim, super importante em Cuiabá e que ele tinha uma oficina de carros usados lá, recuperação de carros antigos. Então você vê, foi uma coisa assim, eu saí atrás de um tema, mas assim, dentro desse tema foram nascendo os detalhes, né? Então na hora que a gente vai fotografar, não dá para ficar muito pensando, né? Isso daí tem que ser uma coisa que ela está incorporada no fotógrafo e que na hora de fazer a foto, a gente simplesmente realiza a foto, né? Essa técnica ela está toda incorporada. Eu queria que essas fotos, elas tivessem não um respaldo técnico, uma coisa assim muito acadêmica em termos de números, né? Mas assim, que elas tivessem uma visão mais poética da cidade. Então me propus também a chamar uma pessoa que trabalhasse a poesia, mas a poesia também com informação, né? Então foi a forma que eu achei que casaria melhor, assim, né? Com o que eu estava me propondo, com o que a pessoa escrevia também, que é o Aclísio de Matos, né? Que eu acho fantástico os textos dele, as poesias, eu acho muito boas. Esse livro já tem mais de 10 anos, né? E eu vi que algumas coisas me chamaram a atenção bastante na época. O processo com que a cidade estava se desenvolvendo, a relação assim da ocupação dos espaços urbanos, que estava num processo de modificação muito grande. Então, um dos temas que eu tenho nesse livro aqui, que é a verticalização da cidade. E eu via que a verticalização acontecia não era por falta de espaço, mas era por causa da segurança. Então, os prédios ofereciam segurança, proteção, os condomínios, né? E Cuiabá foi entrando nesse processo de verticalização. E eu vejo que isso daí cresceu muito, 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 a ponto de ser Cuiabá agora uma cidade praticamente verticalizada, assim, né? Então, grande parte das pessoas está migrando assim para prédios, departamentos, condomínios, né? Tudo em função disso daí, né? Da segurança, da proteção.
ele é sempre assim, eu acho que todas as pessoas que têm um produto, como um livro assim, ou algum outro produto cultural, consideram como um filho. O livro é como um filho. Então a gente tem, para mim ela é uma coisa assim que eu tenho uma grande afeição por esse trabalho. E eu tenho afeição e ao mesmo tempo um pouco de tristeza. Porque quando eu fiz esse trabalho de fotografia desse livro, teve um tema que eu até acabei abandonando, que é a cidade que eu gostaria, ou que muitos de nós gostaríamos, que é uma cidade com equilíbrio ambiental, com facilidades urbanas, com todas as facilidades urbanas, né, de transporte, tecnologia, com um equilíbrio social também, né? E isso daí a gente está vendo que a cidade ela está crescendo, mas ela não está tomando esse rumo. Ela está uma cidade com muito asfalto, com poucas áreas verdes, muitas praças abandonadas, né? Eu inclusive aqui eu fotografei na época o Morro da Luz, porque era uma área verde, ainda é uma área verde no centro da cidade. E para mim Cuiabá tem tudo a ver com isso daí, sabe?